Você quer ficar rico? Todo mundo quer. Poder comprar uma casa na praia, viver viajando pelos Alpes suíços e depois dando uma passada na Costa Amalfitana. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você reflita bem sobre ela. Você acha que milionários passam o dia por aí rolando no TikTok? Um padrão que vários estudos indicam é que pessoas bem-sucedidas têm o hábito da leitura. Você sabia que o brasileiro lê em média só 4 livros por ano? Os dados variam conforme as fontes e não dá para confiar plenamente, porque essas pesquisas são autorreportadas. E as pessoas tendem a exagerar um pouquinho. E eu não tô aqui para oferecer nenhuma fórmula mágica, mas eu separei 7 livros que, se você ler com atenção e aplicar o que eles ensinam, podem mudar completamente a forma como você pensa sobre dinheiro, investimentos e sucesso. O primeiro livro que eu trago é O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Ele é considerado a bíblia do investimento em valor. E eu tenho uma opinião bem controversa sobre esse livro, que ele é bastante chato e, na maior parte dele, não aplicável à realidade atual. E por isso, o próprio Buffett dá uma dica de ouro, que é para você ler somente os capítulos 8 e 20. O capítulo 8 fala sobre o investidor e as flutuações do mercado. Aqui Graham ele apresenta o conceito de senhor mercado. Imagina um sujeito que bate todo dia na sua porta e te oferece para comprar ou vender ações. Alguns dias ele tá eufórico e te oferece preços absurdos de alto. Outros dias ele tá deprimido e te vende tudo por uma pechincha. O investidor inteligente não é guiado pelo humor do senhor mercado e aproveita as oscilações de humor dele a seu favor. Compra quando o mercado está em pânico e vende quando está eufórico. A lição principal é: o mercado existe para te servir, não para te guiar. O capítulo 20 apresenta um conceito que eu adoro, que é a margem de segurança. Ele é um conceito central do livro e ele é: nunca pague o preço cheio por uma ação. Sempre busque comprar com um desconto frente ao que a empresa realmente vale. Afinal, você não sabe o futuro. O mercado ele é repleto de incertezas e ações são instrumentos de risco. Então você exige uma margem de segurança que vai te dar proteção caso você tenha projetado alguma coisa um pouquinho mais otimista do que de fato foi a realidade. Então esse conceito de margem de segurança ele é fundamental para os seus investimentos. O segundo livro ele não trata especificamente sobre investimentos, mas lembre-se que investir é um ato interdisciplinar. Você vai precisar analisar diversos setores, empresas que atuam em segmentos diferentes, e aprender artes que não pertencem necessariamente a investimentos é fundamental. E o livro é o fora de série, o Outliers, do Malcolm Gladwell. O Malcolm Gladwell desmonta o mito do gênio solitário. Ele mostra que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, Bill Gates, os Beatles, jogadores profissionais, não chegaram lá só por talento. Eles tiveram uma combinação de oportunidade, contexto cultural, momento histórico e, claro, muito trabalho. Desse livro que vem a famosa regra das 10.000 horas para se tornar excelente em qualquer coisa. Você precisa de 10.000 horas de prática deliberada. Não é só fazer por fazer, é praticar com intenção, buscando melhorar. Bill Gates não virou quem ele é porque é um gênio necessariamente nato. Ele virou o Bill Gates porque aos 13 anos teve acesso a um computador numa época em que quase ninguém tinha e passou milhares de horas programando. Mas o Malcolm Gladwell vai além. Ele mostra como até o mês que você nasceu pode influenciar a sua carreira. Jogadores de hóquei nascidos em janeiro têm uma vantagem sobre os nascidos em dezembro, porque eles jogam na mesma categoria e os de janeiro eles têm uma vantagem pequena de tamanho. As pessoas enxergam mais potencial nessas crianças que são um pouco maiores e se destacam, e elas acabam recebendo mais treino ao longo dos anos. Isso impulsiona o resultado delas. Então veja como a realidade é aleatória. Se você quer ser um jogador de hóquei no Canadá, pense bem no mês que você nasceu. E por que esse livro é importante para quem quer ficar rico? Porque ele te ensina a procurar suas vantagens ocultas, a criar uma estratégia de prática onde você vai aprender que o sucesso não é somente sorte, mas um pouquinho também, com muita prática e esforço. O terceiro livro que eu vou recomendar, ele é nacional, ele é brasileiro, escrito por alguém que viveu a realidade do mercado de ações aqui, com as nossas particularidades. Décio Bazin foi jornalista econômico por décadas e escreveu esse livro nos anos 90, mas o que ele ensina continua absolutamente atual. A tese central do Bazin é simples e poderosa. No seu livro Faça a Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, ele ensina a comprar ações que pagam dividendos consistentes, mas ele não ficava no achismo. Ele criou um método com critérios bastante objetivos e o seu principal critério era buscar ações que pagavam ao menos um dividend de 6%. Se uma empresa te paga dividendos, muito provavelmente significa que ela gera caixa, especialmente se ela faz isso por muitos anos. Então, uma empresa que custa R$100 e te paga R$6 ao menos no ano, já se enquadra no método Bazin. Isso continua bastante atual na minha visão, mas é claro que não basta somente você buscar as ações que pagam esses 6%, porque isso pode não ser sustentável, a empresa pode ter um modelo de negócios ruim, e é por isso que você tem que ter um auxílio de uma Finclass, por exemplo, que vai te ajudar a não cair nas armadilhas de olhar somente o yield. Ah, mas eu não gosto
gosto de ler, eu não consigo absorver pela leitura. Não tem problema, meu caro Padawan. Você pode acessar um Finbook na área logada da Finclass, em que a Clara Sodré explica muito bem esse livro e todos os seus conceitos mais fundamentais. Para assinar a Finclass, um 50% de desconto, além de vários bônus. Mas qual será o próximo livro? É o Outsiders, 8 CEOs nada convencionais, do William Thorndike. Esse livro é uma joia escondida, porque pouca gente conhece, mas o próprio Warren Buffett já elogiou publicamente. A proposta é bastante simples. Thorndike analisou 8 CEOs cujas empresas superaram o S&P 500, que é o Ibovespa dos Estados Unidos, por mais de 20 vezes. Ou seja, se você tivesse colocado $10 mil com cada um desses CEOs, em média teria mais de 1,5 milhão de dólares em 25 anos. E o mais interessante é que nenhum deles era o tipo clássico de executivo carismático e midiático que aparece na capa da Forbes. Eram muitas vezes pessoas discretas, frugais, que evitavam Wall Street e a imprensa. E o que eles tinham em comum? Primeiro, eram obcecados com a alocação de capital. Enquanto a maioria dos CEOs foca em crescer a receita e aparecer nas capas de revista, esses caras focavam em como cada real ou dólar era investido. Segundo, descentralizavam as operações, mas centralizavam as decisões de onde colocar o dinheiro. Terceiro, não tinham medo de recomprar as ações da própria empresa quando elas estavam baratas, nem de vender partes do negócio quando eles estavam sobrevalorizados. Essas empresas eram a General Cinema, Ralston Purina, Washington Post, Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, General Dynamics, Capital Cities, TCI e a Teledyne. Aposto que você não conhece a maior parte desses nomes, mas eles entregaram resultados extraordinários. E a lição é clara: o CEO mais importante da sua vida é você. E a habilidade mais valiosa que você pode desenvolver é saber onde colocar o seu dinheiro. Não só quanto você ganha, mas o que você faz com o que você ganha. Outro ponto muito importante desse livro é que todos os CEOs eram meio pão duros. Não gostavam de gastar muito dinheiro, e isso se refletiu num controle de custos bem ferrenho das suas empresas. O quinto livro é um dos meus favoritos. É o jeito Peter Lynch de investir. O Peter Lynch é um investidor lendário. Ele comandou o Magellan da Fidelity de 77 a 90 e entregou um retorno médio anual de quase 30%. Só para você ter uma base, um retorno de 30% ao ano dobra o seu capital em 2 anos e pouco. É um dos melhores históricos de gestão de fundos de todos os tempos. E a mensagem dele é um pouco provocadora. O que um investidor comum, um investidor pequeno como você, tem vantagem sobre o grande profissional de Wall Street ou da Faria Lima? Porque você, no dia a dia, observa coisas que os analistas sentados num escritório na Faria Lima não veem. Lynch conta que descobriu investimentos incríveis na sua vida cotidiana. A sua esposa comentou sobre uma meia calça que ele adorou e ele investigou a empresa e investiu nela. Viu filas enormes num restaurante e foi atrás dos números da empresa. O Dunkin' Donuts, uma empresa de rosquinhas. E ele chama isso de investir no que você conhece. Se você percebe que todo mundo ao seu redor está usando determinado produto ou serviço e a empresa por trás disso tem bons fundamentos e um bom preço, pode ser uma grande oportunidade. Ele também ensina a categorizar empresas em 6 tipos: as de crescimento lento, as robustas, as de crescimento rápido, as cíclicas, as de recuperação e as de ativos ocultos. Cada tipo exige uma estratégia diferente. O grande recado do Lynch é: pare de achar que investir é coisa de especialista. Abra seus olhos para o que está ao seu redor. Os melhores investimentos muitas vezes estão na sua frente, no shopping que você frequenta, talvez num restaurante ou um produto que você usa todo dia. Ele também está disponível na Finclass. Lá você pode ver ele narrado e lembre-se que a Finclass está de aniversário e você pode entrar na fila de espera para ganhar um desconto imenso e ter acesso ao Finbook do Peter Lynch e também do Décio Bazin. O 6º livro parece uma agenda, mas ele não é, porque eu ganhei ele usado de um amigo bastante estimado e veio sem capa. O livro, ele é o The Dando Investor, do Mohnish Pabrai, e esse livro, infelizmente, não tem tradução em português. Então, mais um motivo para você ir atrás e aprender uma língua estrangeira, a mais importante, porque vai te dar acesso a conhecimento de alta qualidade. Mohnish Pabrai é um investidor indiano que criou um fundo de investimento inspirado no modelo de negócios no fundo original do Warren Buffett nos anos 50. E nesse livro, ele destila uma filosofia de investimento que vem de um lugar inesperado. Os empreendedores Patel, que migraram da Índia para os Estados Unidos e criaram uma indústria hoteleira maravilhosa. Patel chegaram nos Estados Unidos nos anos 80 como refugiados, sem dinheiro, educação formal e muitas vezes sem falar um bom inglês. E mesmo assim, em poucas décadas, eles acabaram controlando uma fatia enorme dos motéis do país. Lembrando que motel nos Estados Unidos não é bem como no Brasil, tá? Ele é um hotelzinho de beira de estrada. E como que eles fizeram isso? Seguindo o princípio Dando: apostas de baixo risco com alto potencial de retorno. A frase que resume o livro é:
cara eu ganho, coroa eu não perco muito. Ou seja, só faça apostas onde o pior cenário é aceitável e o melhor é um cenário extraordinário. Pabrai traduz isso para o mercado de ações com regras claras. Poucas apostas, mas grandes apostas. E essas apostas têm que ser infrequentes. Você não deve diversificar em 50 ações. Encontre as poucas oportunidades que realmente valem o seu dinheiro. Ele também fala muito sobre copiar o que funciona. Não tem nenhuma vergonha em copiar um método de outras pessoas que já foi testado, como o Buffett e o Graham, por exemplo. Vem daí uma das lições mais valiosas. Você não precisa reinventar a roda. Encontre o que funciona, copie com disciplina e tenha paciência. O sétimo livro é A Sabedoria de Charlie Munger, ou em inglês The Poor Charlie's Almanac. Ele é uma coletânea de palestras que Charlie Munger, o grande parceiro de Warren Buffett, reuniu na sua vida, e no final ele tem um texto que se chama A Psicologia do Erro de Julgamento Humano, The Psychology of Human Misjudgment. E o que a psicologia tem a ver com o ato de investir? Absolutamente tudo, porque é mais importante você controlar vieses do que necessariamente saber as nuances da contabilidade. Nesse livro, ele destila alguns dos conceitos mais importantes para você ser um investidor bem-sucedido. Encontre um conceito simples e o leve a sério. Concentre nas melhores oportunidades. Evite vieses comportamentais que podem atrapalhar o seu investimento. Munger também fala sobre o princípio de inverter. Se eu quero ganhar dinheiro, eu devo pensar, como que eu perco dinheiro? Se você inverter esse conceito e pensar, poxa, o que pode dar errado nas ações que eu estou investindo? Você vai pensar em como evitar esses erros e isso vai salvar muita dor de cabeça. Então, você não precisa aprender errando, aprenda com os erros e os acertos dos outros, dos grandes investidores, como o Charlie Munger, e leia a sabedoria dele. Ano passado, eu li 14 livros ao ano. Eu pensei até em aumentar a minha meta e ler 16, mas eu pensei, poxa, eu trabalho tanto, eu não vou ter tempo, talvez eu vá traçar uma meta não realista. Então comece traçando uma meta que você consiga cumprir. Pode ser 2 livros ao ano, pode ser 3, pode ser 6, pode ser 14, pode ser 20, contanto que você consiga cumprir. E como fazer isso? A minha dica é, desligue o celular antes de dormir e leia um livro. Se você ler 10 páginas por dia, em um mês vai ler um livro de 300 páginas. Aí você vai acabar lendo 12 livros ao ano, que é muito mais provavelmente do que você está lendo. A leitura vai te tornar uma pessoa mais interessante, mais repleta de referências e vai te tornar um investidor melhor. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e se gostou, ou outro que eu deveria ter citado e deixei de citar. Até o próximo vídeo e nos vemos em breve.